No dia 13 de janeiro de 2014, Richard Berman recebeu uma mensagem misteriosa de sua ex-mulher chamada Jenny, na qual ela o culpava pelo divórcio e o alertava sobre algo terrível. Toda ação tem consequências, e quanto pior o ato, mais terríveis serão os seus frutos. Então não se surpreenda com o que te espera, porque no fundo, você sabe que merece. Após receber essa mensagem, Richard largou tudo e foi até a casa de sua ex-mulher na esperança de evitar o que ela estava planejando fazer. Mas, infelizmente, ele não teve tempo. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo e quer saber o que aconteceu, eu te convido a se inscrever aí, clicando no botão vermelho que está abaixo, escrito inscreva-se, e peço também que ative o sino das notificações, porque assim, toda vez que eu enviar o vídeo novo, o YouTube te notifica, e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. Pelo menos, na teoria é isso. Mas caso o YouTube não envie a notificação, o que é muito comum de acontecer, eu peço que me siga lá no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, o @Xaumalzinho, porque lá eu mesmo aviso dos vídeos novos e assim você sempre vai ser notificado, porque se for depender do YouTube, ele não envia não. Porém, antes de continuarmos com o caso, eu só tenho mais uma pergunta para fazer. Você conhece a Brasil TV? Na Brasil TV tem de tudo. Você pode assistir filmes, séries, canais de TV ao vivo, animes e desenhos. Que não, animes e desenhos não são a mesma coisa. A Brasil TV encontra-se disponível para celular, Android, PC e Smart TV. E além de sua enorme variedade de conteúdo, a plataforma também conta com a opção de recomendação. Ela vai analisar aquilo que você assistiu e lhe recomendar coisas que sejam parecidas, para que assim você sempre tenha algo legal para assistir. Também tem muito, mas muito filme de terror aqui que vai dar uma boa diversão para você que curte o meu canal. Ficou interessado? Eu acho que sim, né? Então, para acessar a Brasil TV, os links vão estar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E agora, vamos pro caso. Jenny e Richard Berman se conheceram em 1990 em uma festa com amigos em comum. O homem de 27 anos se apaixonou imediatamente pela linda loira de 24 anos e em menos de um mês eles começaram a namorar. Naquela época, Richard tinha acabado de conseguir um emprego em uma imobiliária e Jenny trabalhava como enfermeira em um hospital. Sua renda modesta lhes permitia alugar apenas um apartamento pequeno em Palm Beach, na Flórida, para onde eles se mudaram em 1991. Logo depois disso, Richard pediu Jenny em casamento e ela concordou sem hesitar. Seu magnífico casamento aconteceu em 1992 em Miami e parecia que uma vida longa e feliz aguardava essa família. Mas não foi isso que aconteceu. No começo, como alguns amigos dos noivos lembram, o casamento deles era até muito agradável, porém tinha muito ciúme, principalmente da parte do Richard. Um dia, o Richard foi visitar a esposa no trabalho e a Jenny sempre foi muito alegre e comunicativa, e como ela trabalhava como enfermeira, essa coisa era muito boa para ela, né? Até porque ela lidava com pessoas. Só que aí ele viu ela toda feliz, né? Cuidando de seus pacientes e acabou montando ali na cabeça dele que ela estava dando brechas para que eles dessem em cima dela. E ficou extremamente enciumado, querendo que ela largasse aquele emprego. Naquela época, o homem ganhava um bom dinheiro, muito mais que sua esposa. Então, o pedido de demissão dela não causou uma diferença significativa no orçamento familiar. Jenny se sentia sobrecarregada por viver às custas do marido, mas depois de um tempo se acostumou com seu novo papel, pois tinha algo com o que se ocupar. Já que em 1994, o casal comprou uma casa luxuosa na área de elite de Palm Beach, com uma hipoteca de $1.200.000. E a mulher começou a mobiliar todo o lar da família. O casal tentou ter filhos desde o primeiro ano de casamento, mas por muito tempo não conseguiram. E a Jenny engravidou apenas em 1997, após passar por um tratamento longo e muito caro.
Primeiro, nasceu seu filho Alexander e um ano depois, eles tiveram uma filha que deram o nome de Jacqueline. A Jane gostava muito de cuidar dos filhos e ela se dedicava completamente à sua educação. Ela também adorava música clássica e ficou muito feliz quando os filhos cresceram e eles desenvolveram essa paixão, então todos compartilhavam desse gosto pela música clássica. Devido a isso, quando o Alexander e a Jacqueline tinham 7 e 6 anos de idade, respectivamente, a Jane resolveu colocá-los em uma prestigiada escola de música, a Dreyfus School of Music, que ficava lá em Palm Beach e era uma escola de elite. Aliás, as crianças eram extremamente talentosas, com o Alexander tocando violoncelo e a Jacqueline violino. Jane estava completamente imersa na vida das crianças. Ela os levava de carro para a escola e os buscava todos os dias. Depois ia com eles aos ensaios ou concertos amadores, onde Alexander e Jacqueline se apresentavam como parte de um conjunto escolar. Enquanto isso, Richard se dedicou totalmente ao trabalho, garantindo uma vida confortável para sua família. Subindo na carreira, em 2005 ele tornou-se chefe de uma imobiliária onde havia começado como estagiário 15 anos antes. Porém, em 2007, começou a crise hipotecária nos Estados Unidos, o que levou a vários problemas, sendo eles as demissões em massa, queda das ações, falências bancárias e assim por diante. A empresa de Richard não fechou, mas seu nível de renda caiu significativamente. Agora, ele não conseguiria mais manter a família toda sozinho. Embora no início do relacionamento o Richard tenha pedido para Jane largar o seu emprego porque ele tinha ciúme das pessoas doentes que ela cuidava, agora ele se via em um beco sem saída, porque se ela não trabalhasse, eles não conseguiriam manter aquele estilo de vida. Porém, a Jane era quem não queria mais trabalhar. Já que ela obedeceu ao marido e largou o emprego, agora ela não queria voltar a trabalhar e queria apenas cuidar dos filhos, o que, na minha opinião, ela tá muito mais do que certa. Porém, entretanto e todavia, se ela não trabalhasse, eles poderiam perder a casa. Então, mesmo achando que ela está certa, eu também acho que ela deveria ceder e voltar a trabalhar, porque é uma casa, então assim, você ter um teto na sua cabeça é muito mais importante do que você manter o seu orgulho. Então, como a Jane e o Richard começaram a brigar muito por causa dela não querer mais trabalhar, a situação ficou tão complicada que no ano de 2008 o Richard acabou pedindo o divórcio. E aí a Jane se viu em uma situação muito mais complicada ainda e voltou a trabalhar. Quando o Richard viu que sua esposa havia mudado de pensamento, repensou sobre o divórcio e retirou o pedido. Assim, eles continuaram a viver juntos, mas não eram mais felizes como antes. Não havia confiança entre eles. Vistos de fora, pareciam o mesmo casal. Só que não foi assim. Jane não podia mais contar com Richard. Ela acreditava que ele a enganou, forçando-a a ir trabalhar depois que ele mesmo a forçou a pedir demissão, disse mais tarde um dos amigos da Jane. Depois de um tempo, o casal passou a viver juntos apenas pelos filhos, mas não existia uma relação amorosa entre eles. Não se sabe ao certo se Jane tinha conexões paralelas, mas o Richard definitivamente tinha sim. E foi exatamente isso que causou a separação definitiva deles. Tendo acidentalmente descoberto sobre as aventuras de seu marido em agosto de 2012, a Jane pediu o divórcio, dizendo a Richard para se mudar imediatamente. Pode até parecer um pouco estranho que dessa vez o Richard não queria o divórcio, mas se parece que ele ainda tinha um pouco de amor pela esposa, então não era não. Ele só não queria sair de casa mesmo por causa do dinheiro. Tudo se tratava de dinheiro. Inclusive, o Richard falou que mesmo que eles se divorciassem, ele faria de tudo para ela não ficar com nenhum centavo. Ele não pagaria a hipoteca da casa, não pagaria pensão e não faria nada. Ele faria de tudo para transformar a vida dela em um verdadeiro inferno. E ela não ia arrancar um centavo dele. O processo de divórcio prometia se arrastar por muito tempo e como nem Richard nem Jane pretendiam sair da casa, eles tiveram que viver todo esse tempo sob o mesmo teto. O homem não perdeu tempo e fez de tudo para forçar Jane a sair.
Ele bagunçava a casa propositalmente, fazia escândalos e uma vez, quando os filhos estavam fora, ele chamou várias prostitutas e fez uma festa no local. A Jane ficou profundamente chocada com o atrevimento do marido. Então, ela entrou com ação judicial pedindo para que ele não pudesse mais se aproximar dela e de seus filhos. Mas infelizmente nada disso deu certo porque o homem contratou os melhores advogados possíveis para defenderem o seu direito de continuar na casa. Porém, na primavera de 2013, Richard deu outra festa com convidados extremamente duvidosos e Jane disse a ele que estava indo morar com a mãe e levaria seus filhos. A mãe de Jane já era uma senhora muito idosa e ela gastava praticamente todo o seu dinheiro com remédios. Então, ao ir morar com ela, a Jane praticamente teria que cuidar de tudo sozinha. Ela não teria nenhum apoio além do teto que estava sobre sua cabeça. De resto, era tudo com ela. Além disso, como havia prometido, o Richard fez de tudo para não dar nenhum centavo para a esposa e conseguiu atrasar muito o processo de divórcio, porque enquanto o processo não saísse, ele não tinha obrigação de ajudar ela em nada. Pelo menos foi isso que eu entendi pelas fontes, né? Não sei se é exatamente assim que funciona. No início, a mulher até conseguiu segurar a barra, mesmo que para isso ela tivesse que trabalhar cerca de 12 horas por dia, todos os dias da semana. Mas então, o destino decidiu fazer outro teste para Jane. Em setembro de 2013, a condição de sua mãe piorou repentinamente e ela acabou perdendo a vida alguns dias depois. A mulher já estava desanimada, mas a partida da mãe foi um verdadeiro choque para ela. Jane mergulhou em uma depressão severa por causa da qual ela trabalhava cada vez menos e simplesmente não tinha mais forças para seguir. A mulher esperava que, após o divórcio, que terminou em novembro de 2013, ela recebesse metade da casa ou pelo menos uma pensão alimentícia, mas o Richard cumpriu a sua promessa. De acordo com os documentos que o homem apresentou no tribunal, o seu rendimento oficial era de $2.888 e as suas despesas por mês eram de $4.700, fazendo com que ele não fosse capaz de pagar nem o mínimo estipulado, que era $600 por criança. Como se isso já não fosse uma palhaçada completa, mostrando que a justiça, além de cega, parece que é burra, o Richard ele também fez de tudo para atrasar a venda da casa para que a Jane não pegasse nenhum centavo. Ele usou os contatos que ele tinha para fazer com que esse processo parecesse que estava sendo encaminhado, mas nunca fosse concluído. Você pode até pensar que a Jane poderia fazer alguma coisa para vender a casa mais rápido, só que para ela fazer isso teria que contratar advogados e ela não tinha nem tempo nem dinheiro para essa situação. Então, enquanto ela tentava apenas sobreviver, seu marido, que segundo a justiça não tinha dinheiro para pagar a pensão das crianças, dirigia um Bentley, que é um carro de luxo, e morava em uma mansão. Porém, isso tudo era no nome da empresa, então não era nada dele, era da empresa. E aliás, ele ia para restaurantes de luxo e para várias boates, mas o cara estava completamente quebrado. Sinceramente, viu? Richard não deixou os filhos completamente de lado. Ele dava presentes caros e os levava para restaurantes e eventos esportivos. Aparentemente, ele queria atrair as crianças através do seu dinheiro. E ele, que não tinha nem onde cair morto, segundo a justiça, novamente, comprou uma luxuosa mansão avaliada em $1,5 milhão, ainda mais do que a outra que ele morava com a Jane. Mas é claro que tudo isso estava em nome da sua imobiliária. Então, não sei como, mas nada disso era dele. O Richard tentou de todas as formas mostrar ao filho e à filha o que seria melhor para eles. E essa batalha era extremamente desigual. De um lado tínhamos uma mãe que ganhava pouco mais de $2.000 por mês e que não ficava com nada depois de pagar as contas. E do outro tínhamos um pai que, segundo a lei, era quebrado financeiramente, mas levava uma vida de luxo. Eu peço até desculpa para vocês de estar completamente revoltado com isso. Eu já li esse caso várias vezes. Quando eu estava escrevendo eu já botei muita coisa para fora, mas eu acho extremamente absurdo. Cara, ele dirigia um Bentley. Esse carro,
se eu não me engano, é só gente bilionária que tem esse negócio. Eu posso até estar exagerando, mas na minha cabeça o Bentley é o auge dos carros. Acho que é Bentley e o Rolls Royce, né? Que eu nem sei, talvez até seja a mesma coisa, eu tô aqui falando besteira. Mas assim, o cara dirigiu um carro desse, tinha uma mansão de $1,5 milhão, mas a justiça simplesmente acreditou que ele não tinha dinheiro para pagar a pensão. Isso é absurdo, cara. E quando você pensa que não dá para piorar, a Jenny, que tava quebrada financeiramente, mas pelo menos tinha um teto em sua cabeça, descobriu que na verdade ela não tinha um teto, porque após sua mãe falecer, ela acreditou que ficaria com a casa, né, até porque a casa era da mãe dela. Porém, o que aconteceu é que sua mãe fez um empréstimo usando a casa como garantia, e após ela ter falecido, o banco pegou a casa. Então a mulher perdeu a mãe e perdeu a moradia, tudo de uma tacada só. Após isso, a Jenny começou a ter pensamentos horríveis. Um dia, em uma conversa com uma amiga, ela admitiu que estava pensando em desistir da vida e essa amiga a aconselhou a consultar imediatamente um psiquiatra. A Jenny fez isso e o médico recomendou que ela fizesse terapia, que a mulher não tinha dinheiro e nem tempo para fazer. Portanto, todo o seu tratamento se limitou a tomar antidepressivos. No meio de tudo isso, seus filhos ainda disseram que queriam ir morar com o pai. Então, no início de janeiro de 2014, Jenny foi a uma casa de penhores onde vendeu o relógio que herdou do pai e usou o dinheiro para comprar uma pistola, um silenciador e munições. 2 dias depois, na noite de 12 para 13 de janeiro de 2014, Jenny esperou até que seus filhos adormecessem e, pegando a arma, ceifou primeiro a vida do filho e depois da filha. Então ela enviou uma mensagem para o ex-marido com as palavras que eu disse no início do vídeo e depois puxou o gatilho pela terceira vez. Richard, ao receber a mensagem, entrou no carro e foi até a casa de sua ex-mulher. Ao longo do caminho, o homem ligou para a emergência e, apesar dos avisos dos despachantes para ele esperar a polícia, ele entrou na casa de sua ex-esposa e viu uma cena completamente horrível. Alexander e Jacqueline estavam deitados em suas camas. Aparentemente, as crianças nem chegaram a acordar e nem souberam o que aconteceu. A Jenny, por sua vez, estava na cozinha e ao lado dela haviam 2 garrafas de vinho vazias e em cima da mesa o Richard encontrou um bilhete que dizia o seguinte: "Simpatizo com aqueles que nos amaram e que agora estão feridos." Jenny enviou uma mensagem semelhante por e-mail para uma prima de quem era muito próxima. Na mensagem, a mulher disse que não tinha mais forças para enfrentar as dificuldades da vida. O Richard, por sua vez, sofreu muito com a perda dos filhos e acabou virando dependente de álcool por um bom tempo, mas conseguiu se recuperar, o que, de minha parte, tô nem aí. Eu quero é mais que ele se lasque. As únicas pessoas, nesse caso aqui, que eu sinto pena são os filhos dele, porque eles não têm culpa do que o pai fazia, eles não têm culpa do pai horrível que tinham, e por causa desse desgraçado, a Jenny chegou num ponto onde acabou tirando a vida das crianças. Olha só para vocês verem como o cara era desgraçado. Eu tô num ponto que não é que eu tô defendendo o que a Jenny fez, Deus me livre disso. Eu tô dizendo que o cara, se brincar, foi mais responsável pelo que aconteceu do que a própria mulher que puxou o gatilho. Mas como o meu trabalho aqui é relatar o que aconteceu, no ano de 2015, o Richard ele desenvolveu um fundo para que crianças possam estudar na mesma escola luxuosa onde os filhos dele estudavam. E aí vem a pergunta, de onde é que ele tirou esse dinheiro, justiça? Ele não era o cara quebrado, que não tinha um centavo? Mas aí ele arrumou alguns milhões de dólares e depois que essa tragédia aconteceu, ele rapidinho arrumou dinheiro para fazer um fundo em nome de seus filhos. Sensacional. Hoje em dia, Richard Berman tem 61 anos. Ele mora em Palm Beach, em uma luxuosa mansão, tem uma esposa jovem, mas não teve nenhum outro filho. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e jamais do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, deixe a sua opinião aí nos comentários, diga para mim o que você achou de toda essa história, opine sobre o que aconteceu,
Fale aí o que você acha, porque isso é muito importante para o crescimento do canal, né? Cada comentário ajuda muito, então comente aí a sua opinião, porque a minha eu acho que já ficou bem claro aqui. Eu acho esse Richard um nojento e sinto muita pena dos filhos dele, que não tinham nada a ver, não tinham culpa nenhuma do pai que tinham, mas acabaram pagando pelo infeliz aí, né? Então opine, deixe seu comentário. Por hoje é só, até a próxima e tchau!